Universo da Saúde Integrativa. E o convidado de hoje é o professor Eric Wildberg, ou Schleierberg. Vamos convidar o professor por aqui. Ok. Tô te vendo bem. Vamos ver se o pessoal consegue escutar a gente, né? Vamos ver. Por enquanto, por hora, sim. A gente estava falando sobre a importância da avaliação metabólica do ferro, sobre todas essas questões que acontecem na saúde da mulher, principalmente as perdas, né, com a menstruação, e uma condição muito própria, que é um período de gestação da mulher, né? Então, uma parte muito importante. E a gente fiz a pergunta sobre essas dosagens, né? A transferrina, a glicoproteína, a ferritina, e estava pedindo que falasse sobre isso para quem estiver entrando aqui e não está sabendo o que está acontecendo. Professor, acho que deu certo agora. O pessoal está ouvindo bem. Parece que sim. Vamos lá. Então vamos lá, olha só. É fundamental que qualquer profissional de saúde domine muito a avaliação do ferro e o tratamento. Por quê? A falta de ferro está entre as 5 principais causas de perda de qualidade de vida. Olha que interessante, quando a gente vê, tem análises globais feitas com relação a isso, os 5 principais fatores que fazem com que a gente continue vivendo, porém sem qualidade, são enxaqueca, perda auditiva relacionada com a idade, depressão, dor lombar e deficiência de ferro. Então, a gente precisa saber lidar com ferro. E aí tem uma bagunça na literatura, né? Não na literatura, mas no jeito que a gente na faculdade, porque traz várias nuances na sua interpretação. Então, a gente precisa conhecer os marcadores para isso. E um dos pontos que a gente vê mais erro é usar o hemograma para avaliar a falta do ferro. São coisas diferentes. O hemograma vai mostrar se tem anemia ou não. Só que a anemia pode ser por falta de ferro ou não. Né? Então, eu já vi muitas pessoas pegando o hemograma que está com a hemoglobina baixa, que é a linha que a gente olha para ver a anemia, e aí querem oferecer ferro para a pessoa, mas nem sempre está faltando ferro. E aí eu posso causar um mal para o paciente, porque colocar mais ferro para alguém que já tem uma suficiência de ferro, eu tenho que lembrar que o ferro é um fator de oxidação. Então, se eu sobrecarrego esse indivíduo com ferro, eu causo o processo oxidativo. Né? Então, é muito importante que a gente saiba avaliar para ver quem precisa realmente do ferro ou não. Então, veja que importante. Quando a gente olha para o hemograma, a linha da anemia é a hemoglobina. Eu não preciso saber do hematócrito. É a hemoglobina que me conta isso. Né? O hematócrito era um dado que antigamente era interessante a gente usar, porque ele tinha uma relação com a hidratação. Né? Então, a gente centrifugava o sangue e via a parte sólida e a parte líquida, o plasma. Eu tinha uma noção da hidratação da pessoa. Mas hoje em dia os métodos geralmente avaliam o tamanho da célula, fazem uns cálculos matemáticos, que aí não serve muito para eu avaliar. Então, a hemoglobina é sempre o nosso parâmetro. E a hemoglobina tem a principal função de transportar o oxigênio. Então, quando eu penso em hemoglobina, eu tenho que pensar em privação de transporte de oxigênio. Uma pessoa com uma hemoglobina baixa, ela pode estar com uma deficiência em transportar e levar esse oxigênio para os tecidos, o que é muito grave. E olha que importante, Bonanza, quando a gente pensa em suficiência de ferro, B12, folato, que são nutrientes para formar a hemoglobina, o nível máximo da hemoglobina é determinado pelo grau de hipóxia dos tecidos. Quanto falta de oxigênio para os tecidos. Então, se você tem, por exemplo, uma situação onde você vive em elevada altitude, Tibete, por exemplo, a hemoglobina lá, média deles, é de 17 a 22. Né? Então, assim, isso sai da faixa porque tem pouco oxigênio, então eu preciso ter mais hemoglobina para transportar. E isso é muito importante para a gente levar para os nossos casos clínicos. Por quê? Você imagina que alguém tem uma apneia do sono. Né? Alguém tem um roncador crônico, tem momentos de apneia noturna ou de falta de oxigênio, essa pessoa pode ter elevação de hemoglobina por conta disso. Então, ela vai ter aquela hemoglobina lá em cima no exame, fala, nossa, mas que hemoglobina alta. Né? E a gente vai ver porque tem privação de oxigênio. Quando você arruma isso, onde ele faz um tratamento, a hemoglobina baixa, porque eu estou conseguindo manter essa oxigenação de uma forma mais adequada. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, quando eu penso na avaliação do ferro, eu tenho que olhar para alguns marcadores específicos. E alguns mais atrapalham do que ajudam. Né? Então, quando a gente pensa em ferro, o exame mais importante para a gente é a ferritina. A ferritina não é ferro. A ferritina é uma proteína que guarda o ferro no seu interior. É um armazém de ferro. E a ferritina é o primeiro elemento que começa a baixar quando começa a faltar ferro. Então, só para a gente ter uma ideia, a ferritina abaixo de 30 é deficiência importantíssima de ferro.
Mesmo que o laboratório te fale que o normal é acima de 10, tá abaixo de 30 já é uma deficiência importantíssima. Tem estudo com relação à sintomatologia das pessoas, que quando a ferritina fica acima de 50, a sensação de bem-estar, de vigor, disposição melhora bastante. Mas o nível excelente que a gente tem é entre 70 e 100. Por quê? Porque acima de 70 é onde eu otimizo toda a produção de dopamina, é onde eu trabalho mais com a parte de cabelo, de unhas. Então eu tenho uma melhora da otimização metabólica do ferro com a ferritina entre 70 e 100. Então, quando eu vou tratar uma deficiência, é esse o alvo que eu vou ter. Por que não acima de 100? Porque estudos epidemiológicos, né, então são epidemiológicos, eles mostram pra gente que o risco cardiovascular ele é aumentado quando a ferritina vai subindo. Então, alguns estudos sugerem, né, um valor de 100 como uma faixa muito segura para manter a ferritina. E estudos mostram que acima de 200 a gente não tem benefício em manter essa ferritina. Tá? Seria tudo simples se fosse só assim. Eu tenho essas faixas de corte e acabou. Mas o ferro tem um sério problema. Toda vez que eu tiver um processo inflamatório, infeccioso, eu vou mudar essa distribuição de ferro na corrente sanguínea. Então a gente aprende na faculdade de medicina, né? Esse é um dos pontos que eu trago aqui, que toda vez que eu tenho um processo infeccioso, eu vou tirar ferro da circulação, porque as bactérias podem usar esse ferro para se proliferarem. Eu tenho que sumir com esse ferro do sangue. Então o que o corpo faz? Pega esse ferro e joga dentro da ferritina, dentro do armazém. Então a ferritina vai aumentar quando eu tenho um processo inflamatório ou infeccioso. Isso é uma regra metabólica. Por isso que nunca, jamais, eu doso uma ferritina sem avaliar marcadores inflamatórios juntos. Porque imagina que o indivíduo vai fazer um exame de sangue e ele está com um quadro de resfriado, dor de garganta. Isso é suficiente para elevar a ferritina para um nível que a gente acha que está tudo bem, quando na realidade é uma deficiência de ferro que eu simplesmente tirei do sangue, joguei na ferritina e ela se mostrou mais alta. Imagina alguém com 30 de ferritina, tá naquele limite, né? Inflamou, essa ferritina vai para 70. Né? Então, quando eu penso em marcadores de inflamação, eu tenho vários possíveis. Mas o mais importante para a gente dosar é a proteína C reativa ultrassensível. É a que mais tem efeito nessa condição de elevar a ferritina. Então, isso até é interessante, né? Quando a gente vê alguém pedindo exame de ferritina sem dosar PCR ultrassensível, é porque a pessoa não entendeu a dinâmica ainda do metabolismo do ferro. Né? Porque essa leitura tem que ser vista junto. Então, você imagina que é uma proteína C reativa, é ideal abaixo de 0,10 ou 1, dependendo da referência do exame. Né? Vamos colocar abaixo de 0,10. Moderado entre 0,10 e 0,30. E alto acima de 0,30. Eu quero ver abaixo de 0,10. Começou a subir, a ferritina já vai subindo junto. Então, não preciso estar com aquele nível alto, acima de 5, de processos virais, bacterianos. Eu estou numa situação onde pequena mudança dentro da faixa de referência mínimo mesmo da ultrassensibilidade já altera a ferritina, né? E aí, nesse processo, olha que interessante, né? Muitas pessoas olham para o ferro sérico. Só que o ferro sérico, ele é um problema na nossa avaliação. Porque imagina só, que quando eu falo de ferritina eu estou falando do estoque, do armazém de ferro. Transferrina é transporte de ferro. Né? Como o ferro não anda livre no sangue, ele vai sendo transportado pela transferrina. Então, o ferro sérico, ele não está boiando no sangue, ele está sendo transportado na transferrina. É isso que eu estou olhando. Né? E o quanto de ferro tem nessa transferrina é a saturação da transferrina. Então, qual que é o problema? Você imagina que uma ferritina de 60, nível que está, a princípio, bom, assim, ela equivale a 500 miligramas de ferro guardado. Uma saturação de transferrina no meio da faixa de normalidade equivale a uns 3 miligramas de ferro sendo transportado. Olha só a diferença, né? De 500 miligramas para 3. Então, eu estou olhando para coisas diferentes. Uma coisa é estoque, outra coisa é transporte. E qual que é o problema disso? Quando eu tenho esse processo mais infeccioso, né, ou mais inflamatório, a gente vai tirar esse ferro do sangue e jogar na ferritina. Então, a ferritina aumenta. E o que acontece com o transportador de ferro? Fica sem ferro. Porque eu saí limpando tudo. Então, o ferro sérico vai abaixar. A saturação da transferrina vai abaixar. Porque eu tirei de um lugar e coloquei no outro.
Então, Uhum. quando eu olho para esses exames, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E isso é uma coisa que dá muito erro. A pessoa fala assim, nossa, mas tem uma ferritina que está boa, mas um ferro sérico que está baixo. Ou vice-versa. O que está acontecendo? Uma coisa é transporte, outra coisa é estoque. Né? Imagina só alguém que está com uma ferritina baixa. A pessoa está com 10 de ferritina. Está com uma deficiência de ferro clássica. Daí você começa a suplementar esse ferro para a pessoa. E aí Uhum. essa pessoa começa a absorver o ferro. O ferro do intestino passa para o sangue e eu vou enchendo o transporte de ferro. A saturação da transferrina vai aumentando. Só que o estoque está baixo. Então você vai pegar um ferro sérico mais alto, porque está absorvendo, está vendo o transporte, porém a ferritina está baixa ainda. Então nessa situação, eu continuo com uma falta de ferro ainda. Estou em processo de tratamento. Por isso que quando eu olho e coloco tudo no mesmo pacote, a ferritina para o ferro sérico, a saturação e a transferrina, vai dar uma leitura toda errada. Né? Porque eu tenho que entender essa dinâmica. Então isso é muito importante. E ainda nessa dinâmica, nós vamos ter uma coisa bem legal da gente colocar, que existe uma condição clássica que a ferritina aumenta muito, que é quando eu tenho qualquer inflamação hepática. E hoje, com a população cada vez mais obesa, eu vou encontrar isso na condição da gordura acumulada no fígado. Quando eu começo a ter infiltração hepática, né, de gordura, eu vou ter rompimento das células. Então vamos lembrar que o TGO e TGP, que são os nossos marcadores de lesão hepática, eles ficam dentro da célula do fígado. Então quando esse fígado é agredido, a célula arrebenta. E esse conteúdo vai para o sangue e aumenta no sangue. Então o aumento do TGO e principalmente do TGP mostra fígado, células sendo rompidas. E nessa situação, como o ferro é um local de armazenamento, o fígado é um local de armazenamento de ferro, vai um monte de ferro para o sangue. O ferro não pode ficar livre, ele oxida, então a gente guarda na ferritina. Então a ferritina aumenta. Então a gente vai ter pessoas que estão com a ferritina alta, que não é por excesso de ferro, é um deslocamento de ferro de um lugar para o outro. O fígado todo inflamado aumentou a ferritina. Então, conforme eu vou melhorando essa pessoa, emagrecendo, fazendo um trabalho de redução dessa gordura no fígado, esse ferro vai voltando, essa ferritina vai abaixando, porque esse ferro está voltando para o fígado. Então, nesse caso, a ferritina acaba funcionando como um marcador de melhora hepática. Né? Então, ela é um marcador de ferro, é um marcador de inflamação, é um marcador hepático. Ela pode ter várias funções de acordo com a situação metabólica que eu estou lendo naquele momento. Isso que torna fascinante esse processo. Né? Então, isso é algo importante. E eu tenho que lembrar, então, toda vez que inflamar ou tiver gordura no fígado, vai aumentar a ferritina. O valor que eu estou vendo está errado. O real é mais baixo do que eu estou vendo. Poxa, mas veio uma ferritina de 30 com a pessoa inflamada. Quer dizer que é mais baixo que 30 a ferritina dela. Né? Então, essa dinâmica que a gente precisa ver. E aí, voltando para sua pergunta, que eu dei uma volta aqui, né? Não. A aula é maravilhosa. Professor, pode seguir aí. Tem vários alunos da USE aqui já Legal. encantados aqui. Tem algumas perguntas aqui. Quem quiser vai deixando a pergunta. Se der tempo, a gente vai respondendo. Vamos lá, Legal. segue aí. Então, vamos lá. Por que é importante ter uma ferritina boa do ponto de vista de energia? Por conta das nossas mitocôndrias, nossas fábricas de energia celular. Então, vamos pensar o seguinte, né? Se a gente for lembrar lá na nossa parte da bioquímica, quando a gente tem a parte da produção de energia, vamos pensar que a gente pegou a glicose, levamos até o piruvato, e a partir daqui eu tenho duas possibilidades. Se eu não tiver oxigênio, eu vou formar lactato. Se eu tiver oxigênio, eu entro na mitocôndria para girar a mitocôndria. Aí eu vou produzir ATP, bastante ATP, mais ou menos 36 ATPs por uma glicose. O lactato são só 2 ATPs para uma glicose. Então o que a gente quer é produzir bastante energia via mitocondrial, via ATP. Só que o ferro, ele é importante para o ciclo de Krebs girar. Então na reação química entre o citrato e o isocitrato, tem uma enzima chamada conitase, que é ferro dependente. Então quando falta ferro, a mitocôndria já gira devagar. E depois eu tenho aquele transporte de elétrons da membrana interna da mitocôndria para produzir ATP. Precisa de ferro, trava tudo ali. Então, toda pessoa com falta de ferro, a gente brinca que é um ser anaeróbio. A pessoa não consegue produzir energia aeróbia com eficácia. Então, a pessoa ela começa a fazer um treino, por exemplo, ela começa a ter mais queimação. Ela começa a ter sensação de sufocamento, de falta de ar. O treino não rende. Ela sai esgotada do treino. Porque a produção de energia via mitocondrial está falha. Vai tudo para o lactato. E o lactato, né, saindo da célula, leva um H+, e o pH fica mais ácido da circulação. Isso dá a sensação de náusea, de sufocamento, né? Então, isso é bastante desconfortável. Então, quem tem falta de ferro não consegue ter uma mitocôndria funcional, né? E você imagina que isso está entre as 5 principais causas, né, de perda de qualidade de vida ao longo da vida.
Então, a gente precisa realmente aprender a fazer esse trabalho de reposição. Então, imagina só, nós vamos levar para esse caso que a gente está conversando. Uma mulher quer engravidar e vem com uma ferritina baixa. Primeiro tem que lembrar que quando ela engravidar, vai acabar com o ferro dela. Os primeiros 3 meses de gestação, a mulher aumenta o seu volume de sangue em cerca de 20%. Ela produz quase 800 ml de sangue em 3 meses. É como se ela fizesse 2 doações de sangue em 3 meses. Diluir, né? Já vai ficar numa diluição maior, né? Ela vai diluir e vai construir mais, né? Então vai gastar muito. E no último trimestre da gestação, você imagina que todo o sangue do bebê, ela que forneceu ferro, toda a parte muscular do bebê, a placenta se enche de sangue, ela perde sangue no parto, o ferro ele acaba na gestação. Então, uma mulher que começa a gestação com uma ferritina baixa, ela não vai ter uma opção a não ser fazer infusões de ferro ao longo da gestação. Né? Então, um preparo pré-gestacional é importante por isso e por um fator até mais importante que isso. Toda a parte do crescimento do embrião é altamente dependente de ATP, de energia. Então, quando uma mulher engravida com falta de ferro, ela vai ter toda a parte de óvulos do embrião com deficiência na produção energética, que é um momento que precisa de muita energia para a multiplicação do bebezinho ali do embrião. Então, eu tenho defasagem nessa produção, nesse crescimento. Isso por um impacto muito ruim para a gestação. Né? Então, isso é importante. Aliás, só para a gente ilustrar, né? Tem alguns pontos importantíssimos que a gente tem que lembrar de sintomas que podem ser de falta de ferro. Então, eu tenho que pensar em queda de cabelo, alteração nas unhas mais moles, quebradiças ou que lascam, cansaço, principalmente no final do dia. É menos comum, mas a pessoa pode ter agonia nas pernas ou pernas inquietas. Pode se levantar rápido e ter tontura ou ver pontinhos luminosos. Tristeza sem motivo aparente. Dificuldade de acordar pela manhã, mesmo tendo dormido bem. Preguiça para começar a atividade física. A atividade física não rende e a pessoa sai esgotada da atividade física. E sem contar que o ferro é importante para a parte imunológica. Né? Então, sem o ferro, eu não consigo produzir o H2O2, que é o peróxido de oxigênio, que a gente junta com cloro para formar o ácido hipocloroso, que é o microbicida potente. Então, na falta de ferro, a gente fica imunologicamente mais vulnerável. Então, todo esse processo é importante, né, para a gente preparar essa mulher para a gestação. Não tem ciclo de Krebs, não tem fosforilação oxidativa, né? Não tem. Tem homeopatia na hora, né? Trava tudo, exatamente. Né? Então, a gente vai fazer um trabalho de reposição desse ferro para essa mulher. Né? A gente fala em mulher porque essa questão da perda de sangue é um fator que implica realmente uma prevalência maior de deficiência de ferro em mulheres, né? Por conta da perda de sangue. Bom, quem mais sofre, né? Por todos esses processos do ciclo, né? Desde a menstruação, gestar e pós-gestar, e ainda tem a parte da medula óssea que vai ter... Mulheres têm mais sarcopenia, mais osteoporose, também por essa ligação, né? A gente tem que pensar que o osso é secundário ao músculo, entre aspas, né? Se eu não tiver um músculo ativo, eu não consigo fazer a tração do esqueleto, então eu prejudico a calcificação óssea ali também, né? Então o músculo tem que estar bom. E para o músculo funcionar, precisa de ATP, precisa do ferro. Então isso é importante. Vamos lá. Bom, como que a gente faz esse trabalho, né, de reposição do ferro para alguém? Então, primeiro, vamos lembrar que não é a hemoglobina que vai me dizer que eu vou usar o ferro. É a ferritina. Ela que é importante. Tá? Senão, o que vai acontecer? A gente tinha até preparado o caso clínico, né? O caso de uma mulher que ela tem um quadro de Covid, ela vem com a hemoglobina baixa e uma ferritina super alta. E eu já vi pessoas indicando infusão de ferro porque a hemoglobina está baixa. Mas o que aconteceu? Ela inflamou. E daí, nesse processo infeccioso, eu destruo a hemoglobina, eu desvio a produção da medula óssea para mais glóbulos brancos ao invés de vermelhos. Então, eu posso ter uma anemia nesse processo com suficiência de ferro, porque esse processo inflamatório, a ferritina está mais alta. Então, nessa situação, eu não vou ter uma deficiência de ferro a ponto de ter que suplementar. Eu tenho que tirar o processo inflamatório para isso voltar ao normal. Tá? Então, a ferritina é o nosso parâmetro. Toda vez que eu tiver uma ferritina abaixo de 30, posso suplementar ferro com muita tranquilidade. Tá? Não tem erro, você pode, mesmo se estiver inflamado, abaixo de 30, você tem muita tranquilidade. Quando a ferritina começa a ficar mais alta, por inflamação, aí eu tenho que ser cuidadoso na reposição, porque eu posso colocar mais lenha na fogueira, porque o ferro é um fator de oxidação. Então, para a gente, tem algumas opções para aumentar essa ferritina. A opção mais fisiológica é a via oral. Tá? Na faculdade de medicina, a gente aprende uma coisa muito errada, que diz assim, olha, deficiência de ferro, suplementação de ferro por 3 meses. 3 meses
você arruma uma anemia por falta de ferro. A hemoglobina entra na faixa, Uhum. mas a ferritina continua lá embaixo. Uhum. Então vai dar alguns ciclos menstruais e vai cair tudo de novo. Então, para a gente levar uma ferritina de 10, por exemplo, para um valor aí de 60, 70, dependendo da perda de sangue que essa mulher tem, pode demorar 9 meses, 1 ano. O tratamento de deficiência de ferro é sempre prolongado. Não dá para a gente fazer 2, 3 meses e parar, porque vai piorar tudo. Né? Então, isso é um dos pontos. Então, sempre que a gente tem tempo, não tem tantos sintomas, não tem uma... Porque assim, essa mulher quer engravidar em 2 meses, né? Não vou conseguir arrumar uma ferritina de 10 com via oral. Eu vou ter que lançar mão da via endovenosa. Uhum. Então, a via endovenosa tem alguns aspectos muito importantes para a gente saber, porque o pessoal tem feito coisas um pouco assustadoras com a via endovenosa hoje. Então, o que eu tenho que lembrar? A via endovenosa, ela pulou o intestino, foi direto para a corrente sanguínea. Então, se eu tiver um processo inflamatório, eu estou colocando mais lenha na fogueira. Então, isso é um ponto de atenção e eu causo impregnação hepática de ferro. Se você Então fizer é infusão bom de chamar ferro, atenção para essa terapia venosa do ferro, né? É. Muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem. Né? Uhum. O ferro, eu ponho uma regra que mais é menos. Uhum. Se você fizer uma ressonância nuclear magnética do fígado umas 2 semanas depois de uma infusão de ferro, vai ter ferro impregnado no fígado. Porque não tem como você distribuir o ferro todo que chega na infusão em pouco tempo. Então, só pra gente ter chamaria atenção para um risco de uma hemocromatose? Não diria hemocromatose, mas um depósito de ferro que sai. Esse depósito sai. Hemocromatose tem um componente genético, né? Que a pessoa vai absorvendo sem fim esse ferro, vai impregnando. Tanto é que o tratamento para isso é doando sangue, né? Fazendo sangrias para que a hemoglobina baixe, né? O ferro para construir a hemoglobina e vai baixando, né? Então, nesse caso, a pessoa com deficiência de ferro fez a infusão, vai ter uma certa impregnação hepática e depois você vai distribuindo esse ferro, então fica limpo depois. Mas você imagina fazer isso com o fígado já inflamado. Colocar mais inflamações quando o fígado é inflamado. Isso não é o que a gente procura fazer. E aí, a via endovenosa, a gente tem basicamente 2 grupos de sais de ferro para usar. Um deles que é o famoso nori por 1 ou ferro por 1, e outro que é o ferro inject ou monofer. Qual que é a diferença entre eles? A principal diferença é a quantidade de ferro por ampola. Alguns falam que a quantidade é o tempo que demora para esse ferro ser solto na circulação. Mas isso não é bem assim, tá? Porque olha só, uma ampola de nori por 1 vai fazer subir a sua ferritina em cerca de 10 a 12 pontos. Uma ampola de ferro inject equivale a 5 de nori por 1. Né? Então eu tenho 500 miligramas em 5 ampolas e 500 miligramas em uma ampola de ferro inject. Só que você imagina só para você ter uma ideia numérica. Se você pegar a sua transferrina e colocar para transportar o máximo de ferro que ela consegue transportar 12 a 13 miligramas de ferro. Você vai colocar ali 2 ampolas de nori por 1, você coloca 200 miligramas de uma vez só na corrente sanguínea. E uma ampola de ferro inject você coloca 500 miligramas. Então o pessoal fala assim, não, mas o ferro inject é melhor porque é um sal que demora mais para liberar o ferro. Olha só, o ferro no nori por 1 ele não está livre, de nenhuma via endovenosa ele está livre, ele vem envolvido numa concha de carboidrato, como se chama. Essa concha entra na circulação, ela vai se dissolvendo e o ferro vai ficando livre, eu vou segurando esse ferro e vou transportando. O nori por 1 vai liberar esse ferro em mais ou menos ali umas 8 horas, enquanto um ferro inject vai liberar ali umas 20 horas, mais ou menos. Né? Então, essa diferença de tempo não é suficiente para eu estar com transferina para transportar tudo isso. Você imagina, coitada da transferina toda saturada, você vai ter 12, 13 miligramas de ferro, chegou 500 em 24 horas ali para transportar. Então, vai dar impregnação. Então, o que a gente observa é que o ferro inject ele vai ter um efeito melhor, isso tem meta-análise colocando, em pessoas com uma anemia importante. Quando a hemoglobina está ali 7, 8, chega um ferro inject, você tem uma resposta mais tranquila. Agora, quando você tem alguém com uma deficiência de ferro sem anemia, quando chega o ferro inject, se você dosar a ferritina 1 ou 2 semanas depois, vai para 700, vai para umas alturas. Porque não tem como você distribuir esse ferro todo rápido. Né? Então, isso é um ponto muito importante. A gente precisa saber como organizar esse espaçamento e as doses das infusões. Né? Então, hoje o pessoal fala assim, fazer infusão de ferro de 2 em 2 dias. Não tem cabimento fazer algo nesse sentido. Porque imagina que na hora que o ferro chega na medula óssea, eu demoro 7 a 10 dias para formar uma célula vermelha, formar, na verdade, um reticulócito, que é o adolescente que vai para o sangue e vira o eritrócito. Então, nessa condição, poxa, se eu demoro 7 a 10 dias para conseguir pegar esse ferro e jogar uma célula vermelha,
Se eu colocar ferro de 2 em 2 dias em infusão, eu vou piorar esse processo. Por que piorar? A gente tem um hormônio que mudou o nosso entendimento sobre a dinâmica do ferro no corpo. Esse hormônio chama epsidina, com H, tá? HE, epsidina. A epsidina, ela modula toda a distribuição do ferro no corpo. Toda vez que eu tiver uma falta de ferro, a epsidina fica baixinha. Ela libera a absorção de ferro e aumenta a minha absorção de ferro. Quando a epsidina fica alta, ela fala assim, ó, vou dar um sumiço nesse ferro. Então, a epsidina alta dificulta a absorção intestinal de ferro. Ela guarda ferro na ferritina. Ela joga ferro dentro das células de defesa. Ela vai sumir com esse ferro. E quando você faz uma infusão de ferro, você tem uma explosão de epsidina. Então, esse ferro que está lá fica represado na ferritina e você não consegue usar pela medula óssea. E se você tomar um processo inflamatório, o rim não consegue produzir a eritropoetina adequadamente e a responsividade medular à eritropoetina fica reduzida. Então, com isso, você pode até ter ferro, mas você não consegue sintetizar a hemoglobina com uma velocidade boa, porque esse ferro está indisponível para a medula óssea. E o estímulo de eritropoese também está reduzido, porque tem pouca eritropoetina. Então, nessa situação, é muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo. Né? Porque se eu quero uma elevação mais rápida da ferritina, da hemoglobina, é melhor dose mais baixa, com intervalos regulares. E não uma dose alta de uma vez só. Senão não vou ter uma resposta tão rápida. Tá? Então, essa é uma forma importante da gente organizar essa parte da infusão para ficar com tranquilidade. Tá? Muito bom, muito bom. Professor, vamos desconstruir mitos, né? Aí existiam aqueles mitos antigamente, quando a pessoa estava com anemia e não se sabia se era anemia ferropriva, megaloblástica, se tinha ferritina baixa ou não, transferrina, todo o processo que estava acontecendo ali, ou a ferroportina, nada disso sabia. E as pessoas faziam ingesta de fígado, né? Fala um pouco sobre isso e aproveitando, divulga sobre o Guia de Nutrição Vegana para Adultos, lá da União Vegetariana Internacional, porque existem tantos outros recursos e quais os vegetais ricos, né, para poder ter... Você falou sobre a questão intramuscular, sobre a venosa, mas para um profissional de saúde que não ainda tem esse acesso para a parte venosa ou intramuscular, o que você indicaria? Tá. Olha só, Marcelo, a gente tem o Guia de Nutrição Vegana, eu costumo dizer que é uma pós-graduação em vegetarianismo, né, porque é o guia mais completo do mundo. É de minha autoria, tem alguns convidados que fizeram a parte das receitas, que também tem lá receitas. E dentro dele tem 100 videoaulas que eu gravei, está na forma de QR Code. Então a pessoa tem uma pós-graduação no formato de um livro mesmo, né, extremamente completo. E lá tem toda a dinâmica do ferro, tem todas as explicações da parte metabólica. Então ele é bem rico nesse aspecto. Né? E o que acontece, Bonas? Eu tenho uma história muito legal, né, dessa parte do ferro, porque eu comecei a trabalhar com uma alimentação mais baseada em plantas há mais de 30 anos, já era adolescente ainda. E aí eu me formei, e toda a leitura que eu tinha, e lendo os livros de nutrição, sempre a primeira opção é tentar trabalhar com alimentação com relação ao ferro. E assim eu comecei no consultório, né, empolgado, que vamos somar a vitamina C com as fontes mais ricas. E era frustrante, porque a mulher menstruando não subia a ferritina. Né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma falta de ferro e há perda de sangue, a gente só consegue trabalhar mesmo com suplemento. Isso é tão impactante que, imagina só para a gente ter uma ideia numérica, tá? Da importância da suplementação ao invés da alimentação nesse contexto. Quando eu penso numa reposição de ferro para adultos, uma dose que geralmente é bem tolerada pelo trato gastrointestinal é uma dose de 30 a 60 miligramas de ferro. Tá? Então, vamos pensar 50 miligramas para facilitar o nosso entendimento. Eu vou prescrever 50 miligramas de ferro para alguém. Se eu pensar numa carne vermelha, rica em ferro, um filé mignon magro, sem gordura, a nossa tabela taco ali, vai ter 1,9 miligramas de ferro. Então, você imagina que para a pessoa conseguir chegar em 50 miligramas, né, é impossível. Se ela usar 1 quilo de fígado, 1 quilo de carne, não foi nem 20 miligramas. Né? O fígado é mais concentrado. Então, o fígado, ele tem mais ou menos 5 miligramas de ferro por 100 gramas. Então, para a pessoa chegar em 50, né, ela teria uma quantidade, né, absurda, né, 1 quilo de fígado para usar para chegar. E assim, e sem contar que o fígado tem... junto, né?
E todas as Exatamente. toxinas. Todo o processo de detoxificação hepática está acontecendo ali, você vai pegar um produto cheio de substâncias em biotransformação ali, que não é recomendável. Sim. Né? Então, é claro que a gente procura dar para a pessoa um pouco mais de autonomia com relação às fontes alimentares, as combinações que ela pode fazer, mas não, é bom a gente não se iludir. O ferro, para ser reposto, tem que ser por suplementação. E você imagina que mesmo com suplementação demora muito. Né? E aliás, Bonanza, olha que interessante, né? Eu converso muito com as crianças que eu atendo também. Eu atendo adulto, criança, gestante, né? Então, muitas vezes os pais chegam assim, poxa, doutor, mas eu passei com um pediatra, meu pediatra falou que meu filho que é vegetariano tem que usar carne, porque senão não vai dar conta do ferro. Olha só que conta interessante. É uma recomendação geral que a gente tem, que toda criança, a partir de 6 meses de vida, receba suplementação de ferro em gotas. Né? Até pelo menos 2 anos de idade. Né? Essa é a recomendação oficial. Uma gotinha do suplemento de ferro vai ter 2,5 miligramas de ferro. Alguns têm 5. A maior parte é 2,5 miligramas de ferro por gota. 100 gramas de carne vermelha rica em ferro tem 1,9. Ou seja, uma gota do suplemento tem mais que 100 gramas de carne vermelha pobre em gordura. Então, uma criança que vai receber suplementação de ferro, ter ou não ter carne na dieta não faz diferença nenhuma. Né? Você imagina usar uma gota por quilo de peso, né, por exemplo. 10 gotas, não tem carne que chega. Né? Então, é super tranquilo a gente seguir, né, com a suplementação de criança sem carne por conta disso. Né? É bem tranquila. Tá? Então, de fontes vegetais, a gente pensa muito nas leguminosas. Né? Os feijões acabam sendo interessantes. Né? Alguns cereais, algumas verduras têm um pouco mais, como, por exemplo, o agrião, que é uma fonte legal. Né? A gente pode otimizar algumas fontes, mas na deficiência é o suplemento mesmo. Suplementos, né? E o sacarato ou carboximaltose? Qual a diferença para essa escolha? Então, essas são as formas endovenosas, geralmente, né? É que assim, você tem o óxido do ferro, você tem alguns outros, então o que muda? É o tempo de liberação desse ferro na circulação. Agora, na suplementação por via oral, a gente tem o quelado, que geralmente é o que a gente manipula, que é ele junto com uma glicina, geralmente, um ferro bisglicinato, por exemplo. A gente tem o ferro polimaltosado, que é um ferro que não agride tanto a parte intestinal. A gente tem o ferro lipossomal, que também tende a ter uma absorção interessante. Né? Então, a gente tem sais diferentes. O que eu sugiro sempre a gente evitar é o sulfato ferroso, porque é o de pior absorção. Então, o sulfato ferroso vai dar muito mais sintoma gastrointestinal. Então, o ferro, aliás, uma coisa importante que eu lembrei. Sempre a gente usa o ferro de estômago cheio. A absorção é melhor que o estômago vazio, mas ninguém aguenta. O ferro é muito agressivo para o estômago. Então, sempre com o estômago cheio, porque o tempo vai ser prolongado de uso, então a gente procura oferecer sempre uma condição confortável para a parte gastrointestinal. Tem uma pergunta aqui, na suplementação do ferro venoso. As pessoas pensam que a ferritina é um ferro oxidado, e você acabou de falar aí que é uma glicoproteína que não tem nada a ver. Nada a ver. Então, essa proposição de estar fazendo o ferro junto com a vitamina C não faz sentido, correto? É assim, olha, do ponto de vista nutricional, faz esse sentido. Certo. Quando você coloca um ferro já numa quelado, ou até endovenoso, ele está na corrente sanguínea, principalmente endovenoso, você não vai precisar da vitamina C para isso. Aonde poderia haver um efeito da vitamina C? Na elevação desse hormônio que é a epsidina. Então é como se eu desse um efeito mais antioxidante ali para aumentar menos a epsidina. Mas numa infusão endovenosa, não tem quem vai segurar a epsidina. Chegou muito ferro de uma vez só. Então ele é muito mais para tentar deixar a absorção boa na próxima refeição que chegar o ferro, para subir menos a epsidina, do que otimizar a absorção naquele momento. É mais para isso que a vitamina C vai entrar. Faz uma recapitulação aqui para o profissional de saúde. Assim, quando chegar uma mulher querendo gestar, qual o principal marcador de referência que elas têm que ter para esse profissional de saúde acompanhar? Seja ele um médico, um nutricionista, um físio, qualquer profissional de saúde, um farmacêutico, na recapitulação, o que você recomenda primeiro? Então, vamos lá. É que o assunto ele é amplo. Então, vamos pensar na parte do ferro, que é o nosso tema principal, porque eu tenho vários outros elementos que eu preciso cuidar dessa gestante, como mucisteína, todos esses aspectos. Mas, pensando no ferro, deixar essa ferritina entre 70 e 100. Essa é a faixa de segurança. Vou levar para 150, 200? Não.
vai levar entre 70 e 100, por quê? Eu não Nível quero um estresse ótimo. oxidativo aumentado também. Tem limite para eu levar esse ferro lá para cima. Nem Né? tanto, nem tão pouco. Exato. Uhum. Então, se eu tenho um prazo bom, a mulher chegou para você e falou assim, olha, eu quero engravidar, mas é daqui a 1 ano. Legal, via oral, muitas vezes vai ser possível de você fazer um trabalho legal. Olha, eu quero engravidar, eu tô com uma FIV programada daqui 3 meses. Né? Não vai dar tempo, ela tá com uma ferritina de 10. Eu vou ter que fazer infusão endovenosa. Né? Então, se eu fizer 2 ampolas de Nori por 1, eu vou lembrar que vai subir mais ou menos 20 a 25 pontos de ferritina. Né? Então, eu sugiro um intervalo, se possível, se der tempo, de umas 3 semanas entre cada infusão. Para dar tempo para cada dose de ferro ser bem distribuída. Se não der tempo, você pode fazer com 2 semanas. Eu sugiro não menos que 7 a 10 dias. Eu colocaria um mínimo de uns 10 dias, porque assim, não dá tempo de você usar esse ferro que chega. Então, fazer esse preparo. Tá? E aí vamos lembrar que é a ferritina e não é o ferro sérico, não é a transferrina, não é a saturação da transferrina, porque todos esses elementos, eles vão ser modificados por processo inflamatório. Então, se eu tiver inflamação, vai abaixar o ferro sérico, vai abaixar a saturação da transferrina, né? Vai dar redução da própria transferrina e a ferritina sobe. Então, sempre tem que olhar junto marcador de inflamação com uma proteína C reativa. Se eu não dosar junto, eu vou fazer coisa errada. Tá? Então, essa leitura tem que ser vista sempre em conjunto. Muito bom, muito bom. Bom, turma, antes que a live caia, né, professor, deixa aqui a sua recomendação sobre todos esses aspectos desse acompanhamento nutricional. Hoje a gente está vendo aí um número crescente de polimorfismo, de erros inatos de metabolismo, e quanto é importante as pessoas tomarem consciência nesse momento de gestar um filho, quanto que é fazer uma desintoxicação hepática, fazer uma avaliação nutricional, metabólica. Deixa a sua mensagem aqui para as futuras mães e para os profissionais de saúde. Bom, quando a gente pensa nessas futuras gerações, né, a gente tem que pensar, eu diria que inicialmente pensar no meio ambiente, né, porque a gente está criando uma situação insustentável para a vida. E fora essa poluição, inclusive de queimadas, de tudo isso, já tem muitos dados documentados o quanto a poluição atrapalha nessa questão aí das gerações que estão vindo até em termos de fertilidade, né? Então isso é muito importante. Agora, quando a gente trabalha com esse preparo gestacional, tem muitos fatores. Então, assim, a própria condição do excesso de peso faz muita diferença. Né? Já tem estudos mostrando que quando um homem ele vai engravidar a sua esposa, a sua companheira, e ele está com excesso de peso, ele passa genes de obesidade ativados para a prole. Né? Então, numa condição adequada de peso, eu tenho esses genes mais silenciados, o que é muito importante para a gente evitar genes, né, ativos passando ali em termos de já estarem ativados. A gente tem aí a questão então, do peso como um elemento muito importante, ainda mais com a população cada vez mais acima do peso, e isso impacta na própria resistência à insulina, que faz total diferença na parte de fertilidade. A resistência à insulina atrapalha os pulsos de LH na parte glandular. Então, você imagina que as mulheres com síndrome de ovários policísticos, por exemplo, elas muitas vezes podem sofrer com essas questões de irregularidades menstruais. Não é culpa da insulina, é culpa da resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio maravilhoso, fantástico, só faz coisa boa. Mas quando eu fico resistente, eu bagunço tudo. Então, a resistência à insulina tem muito a ver com a gordura visceral. Emagrecimento é fundamental, atividade física. Importante a redução de gordura saturada, gordura trans, né, de redução de desbiose. Tudo isso faz um impacto importantíssimo para otimizar essa sensibilidade à insulina. Então, é um ponto de muita atenção. É fundamental que eu arrume os níveis de homocisteína. Então, B12, folato é importantíssimo. E no caso da homocisteína, um ponto de polimorfismo, né, que foi a sua menção aqui, é a mutação de THFR, que muitas pessoas têm dificuldade em transformar o ácido fólico no metilfolato. Então, a gente precisa otimizar essa quantidade de metilfolato, porque às vezes você tem um nível de homocisteína que, mesmo com uma dose sanguínea, um nível sanguíneo ótimo, a homocisteína ainda não está boa. Eu vou ter que lançar mão de outros recursos em doses muito mais altas. E lembrando que toda a forma metil, ela degrada mais facilmente numa forma de manipulação. Então, você não vai trocar 500 microgramas de ácido fólico por 500 microgramas de metilfolato. Só que esses 500 microgramas vai virar 100, porque vai degradar tudo. Então, o metilfolato manipulado sempre uma dose maior do que seria de ácido fólico, que vai dar alteração. Né? Então, eu vou fazer essa mobilização, seja com vitamina B6, se eventualmente precisar de uma betaína para fazer essa organização de ciclo de homocisteína, eu tenho que estar com tudo isso bem organizado. Né? Então, esses são alguns dos pontos fundamentais. E, claro, função tireoidiana não dá para a gente bobear, né? O hormônio tireoidiano
de Não gestação, pode tem que vacilar, estar né? muito bem organizado e casado para a gente não É. ter nenhum problema aí com Alguém bebê. está falando aqui sobre a microbiota intestinal, isso é sine qua non, né? Então, a microbiota tem um papel importantíssimo para tudo, né? Sim. E lembrando que a microbiota adora fibra e carboidrato, Uhum. né? E ela tem pavor de excesso de proteína e de gordura, principalmente Uhum. saturada. Então, esse aspecto a gente precisa estar com isso bem organizado também para otimizar a microbiota. Muito bom, muito bom. Bom, vocês aí que gostaram, segue lá o Universo da Saúde Integrativa. Professor Eric, meu muito obrigado, gratidão, a Eu sua aula é agradeço. maravilhosa. Deixa aqui o Obrigado. seu Instagram para as pessoas te seguirem, quem ainda não lhe segue, porque está no meu, não está no Universo, e convida aí para todas as suas participações e para esse movimento de a medicina ser ambiental, né? A gente pensar em cada vez mais, a gente pensar em sermos orgânicos, né? Afinal de contas, a gente está esquecendo que nós somos orgânicos, né? Estamos comendo comida sintética, comida química, com uma série de processos petroquímicos, e estamos esquecendo que somos seres orgânicos. Exatamente. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. O Instagram é mais fácil pegar até no contato do Dr. Bonanza aqui, né? Que é o Dr. Eric Slivik, que o nome é meio difícil de pronunciar aqui, né? E meu site é uma avaliação metabólica. Lá também tem os meus dados. Tem o guia lá também. Então é fácil de localizar. O guia de nutrição vegana. Muito obrigado, gratidão, Obrigado. gratidão, universo, gratidão, doutor Eric. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Boa noite.